não vai ouvir, meu pastor. Pastor, nós temos os membros externos, né? Glória a Deus. Um bom dia, a paz do Senhor a todos, amém, irmãos? Nós estamos acostumando ainda com esse novo período das mídias sociais. Lá na nossa igreja, terça e quinta, eu costumo dirigir sem microfone, né? Mas eu esqueci das redes sociais. As pessoas agora nos acompanham. Também é uma nova forma de culto a Deus. Pessoas de longe, de perto, também são alcançados pela mesma graça que nós sentimos aqui. Sou grato a Deus por esta riquíssima oportunidade. É uma honra, pastor Nelson, estar aqui convosco, adorando a Deus. Irmão, existem tantos lugares que nós somos convidados para pregar, mas existem outros que a gente fica lá orando. Deus, me leva lá. Eu tenho um carinho por esta casa muito grande, pela vida do pastor Nelson, pela vida de vocês. É só a pontinha do que Deus começou a fazer nesse ministério. Muito mais Deus tem para fazer. Ezequiel 47. Pode se assentar, por gentileza. Acabamos de fazer a leitura desse texto lindo, nesta campanha de domingo que se inicia hoje com o tema Águas que Saram. Que palavra gloriosa, irmãos, esta. Se nós entrarmos pelo texto para compreender o que Deus está fazendo nesse texto, é algo tremendo. Deus dera a Israel uma nova experiência, uma oportunidade de uma terra que mana leite e mel, e eles só tinham que entrar, servir a Deus e desfrutar do que Deus tinha dado a eles. O Deus que fizera a promessa a Abraão, que traspassara para Isaac, Jacó, José, Moisés, que entregara nas mãos de Josué, cumpriu a sua promessa e os introduziu na terra prometida. Quando nós olhamos para o texto de Josué, nós entendemos isso. Ele começa com guerras, com pelejas, para conquistar cada pedaço daquilo que Deus determinou. As suas conquistas virão pelos seus empenhos nas guerras que você enfrentar. Mas saiba que à sua frente é um general que nunca perdeu uma batalha, traçando caminhos, traçando estratégias e lhe entregando a vitória. No final da vida de Josué, Josué assina o documento final, entrega nas mãos do povo, dizendo: o que Deus me comissionou a fazer, eu concluí. O que Deus me chamou para fazer, eu terminei. E agora eu entrego, eu passo para vocês tudo o que Deus vos entregou. Ele diz: eu não sei quanto a vocês, mas o que Deus me chamou, Deus cumpriu as promessas. E eu saio da presença de vocês hoje com uma palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Eu servirei ao Senhor. E então vem os juízes, e a Bíblia diz que eles continuam numa linha sucessória. De uma hora sobe para adorar, numa hora descem para profanar, uma hora sobem para glorificar a Deus, e logo após se esquece do Deus de Israel. A Bíblia então vai dizer que vem o período em que vem os reis, Saul, Davi, Salomão, e quando vem seu filho Roboão, há uma divisão das tribos. 10 ficam para o norte com Roboão, 2 ficam ao sul em Judá. E a Bíblia diz que eles começam a profanar e se esquecer de Deus. Os reinos do sul em Judá ainda tentam se levantar para servir a Deus, enquanto Israel, o reino do norte, abandona Deus. Deus pedir a Israel uma única coisa na sua adoração:
que não tivessem outros deuses diante deles. E a segunda é: dai descanso à terra. A cada 6 anos vocês plantarão. No 6º ano a terra vos dará em dobro. E vocês comerão em dobro do que a terra vos dá. Mas no 7º ano a terra precisa descansar. E o que nascer nos vossos campos neste 7º ano, deixem para os pobres, para os órfãos, para as viúvas e para os necessitados, para que eles também possam colher e glorificar o vosso Deus que vos dá esta boa terra. Perceba que Deus não pediu muito, pediu para ser adorado e pediu em segundo lugar que amássemos o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. 6 anos eu colho, mas no 7º eu deixo para o meu irmão colher daquilo que eu plantei. Só que a Bíblia diz que a ganância de Israel, eles começaram a plantar e colher. No 6º ano eles colhiam em dobro. No 7º ano, que era para deixar para o pobre, eles saíam para o campo e colhiam novamente sem deixar alimento ao pobre. E Deus viu tudo isso. E Deus foi colocando na conta de Israel. Israel não percebeu, porque Israel estava longe de Deus. Este texto de Ezequiel 47 vai retratar sobre isso, quão longe Israel estava de Deus. Foram ficando tão longe que não perceberam que eles estavam praticando algo que desagradara a Deus. E Deus, por sua vez, vai colocando na conta, ou seja, como diz alguns, Deus foi dando cordas para Israel. Deus não perde, irmãos. Tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que está anotado diante de Deus, quer seja bom, quer seja mal, e Deus recompensará. Só que Israel não lembrava mais desse Deus. A descendência que agora está vivendo em Israel não é a descendência que experimentou milagres. Não é a descendência que se aproximava de Deus, que deitava e dormia aos pés de Deus, levantava debaixo da proteção da mão de Deus. Eles conheciam tudo, mas não conheciam mais a Deus. E então Deus levanta um profeta. Depois de levantar tantos, Samuel, Elias, Eliseu, Micaías, depois de Deus levantar estes homens, Deus levanta um profeta chorão, Jeremias, para dizer àquela população e àquele povo que o Senhor ia trazer do norte uma nação que não temia Deus, uma nação que não temia homens, uma nação guerreira, que iria humilhar a casa de Israel, o seu rei, porque abandonaram ao Senhor. E Deus ainda diz mais: e esta nação é instrumento meu para punir a Israel. E a Bíblia diz que a Babilônia vem, e quando a Babilônia chega, a Babilônia leva cativo o rei Joaquim. O rei é levado preso, e juntamente com ele mais 10.000 homens na primeira leva. E entre estes homens que é levado à casa de Ezequiel, seu pai, o sacerdote Buzi, da tribo de Zadok, ou da linhagem de Zadok, levita da casa de Israel, é levado. Ezequiel é um jovem e também é levado para o cativeiro. Juntamente com ele, a Bíblia ainda diz que é levado mais 4 moços que dão nomes a ele. A Bíblia vai dizer que é levado juntamente Daniel, Misael, Azarias. E eles vão para a Babilônia, e quando eles chegam na Babilônia, Daniel vai ser o profeta usado por Deus no palácio. Jeremias vai ser o profeta usado em Israel, que foi deixada presa, devastada pela guerra. E Ezequiel vai ser o profeta usado na Babilônia. 3 profetas para a mesma geração.
um clamando pelas ruas de Israel, dizendo: ó, porque abandonaram ao Senhor, volta-te, e quem sabe o Senhor voltará para vós. Levantava-se pela madrugada, dormia tarde. A moça que o profeta Jeremias estava apaixonado, aguardando o tempo para o seu matrimônio, Deus diz a ele: Jeremias, eu tirarei a doçura dos teus olhos, para que Israel saiba que tudo que eu queria era que ela me amasse como eu a amei. E a Bíblia diz que no mesmo dia Deus falou pela manhã, à tarde Deus tirou a doçura dos olhos de Jeremias, para que ele não tivesse outra coisa no coração a não ser o lamento para dizer: ô Israel, porque abandonaram ao Senhor. Quando ele clamava isso, ele não estava clamando apenas pela terra, ele estava dizendo para Israel: eu sinto dentro da minha alma a dor da perca. O que vocês perderam não foi apenas a presença de Deus, vocês perderam uma proteção, um amor, um cuidado para uma vida toda. Alguém olhava para Jeremias e perguntava: como sabes disso? E ele dizia: porque a minha alma está dilacerada, porque Deus tirou a doçura dos meus olhos, assim como foi tirado o culto de adoração ao nosso Deus. Escreve-se cartas, manda-se para a Babilônia, e quem lê a carta na Babilônia é o profeta Ezequiel diante do ouvido de todos: não engane os vossos corações, porque para esta terra que eu vos fiz subir, não voltareis enquanto não se cumprir os 70 anos do vosso cativeiro. Em outras palavras, Deus estava dizendo aos ouvidos de Israel: lembra quando eu pedi descanso à terra por 1 ano? Vocês não me ouviram. Agora a terra descansará por 70 anos. Deus não perde a conta. Enquanto a mensagem é dura em Israel, enquanto a mensagem em Israel é: volta-te para o Senhor, a mensagem lá em Babilônia é esta: Deus continua nos punindo. E alguém perguntava por quê? E ele vai dizer: porque os nossos avós pecaram, porque os nossos pais pecaram. Eu imagino os pequenos olhando e dizendo: mas se foi os nossos avós e os nossos pais, por que eu tenho que pagar a conta? Existem consequências que você sofre hoje, lutas que nós lutamos hoje, que é lutas de alguém do passado. Existem famílias que vivem ainda em guerras com um vizinho da direita ou da esquerda, porque o avô, porque o pai, porque a tia, porque o tio não se deu bem com aquele vizinho, e até hoje alguém paga o preço. Existem traumas que nós carregamos hoje, que não é pecado nosso, não é conta nossa, não é culpa nossa, mas nós carregamos por causa de alguém lá atrás. Existem crianças que cresceram e se tornaram homens e mulheres infelizes hoje, que não acreditam em um relacionamento sincero, porque viram seus pais, seus avós não viverem um relacionamento sincero, e o trauma vem passando de geração. Estão na Babilônia, mas não são culpados por estar na Babilônia, apenas estão pagando o preço por alguém que errou. Perceba, nem todos são culpados.
No capítulo 1 de Ezequiel, Ezequiel tem 17 anos, filho de sacerdote, crescendo na linhagem sacerdotal, sonhando um dia em ser sacerdote diante de Deus, mas na verdade ele anda com uma vara atravessada no ombro, com um balde de água numa ponta e um balde de barro ou argila na outra, para levar para construir a cidade. É escravo, ele tem sonho de ser sacerdote, mas a realidade é de escravo. Ele sabe que dentro tem o chamado para sacerdote, mas quem olha para a realidade dele é de escravo, é de cativo, é de exilado, é sonhar sem saber quem é que vai realizar os seus sonhos, é ter planos aqui e todo dia colocar eles aqui, mas olhar para a realidade em volta e dizer: mas não foi isso que eu sonhei. Não importa a realidade em tua volta, continue sonhando. Deus ainda realiza sonhos, Deus ainda cumpre promessas, Deus ainda faz caminhos pelo meio da tormenta. Nós não conhecemos, mas Ele encaminha tudo para o propósito. No capítulo 1 ele tem 17 anos, e quando ele vai à beira do rio Quebar buscar mais água e argila, quem sabe ele está abaixado, quem sabe ele está chegando, quem sabe ele está saindo, a Bíblia não diz, mas quando ele chega no rio Quebar, a Bíblia diz que abriu-se os céus e revelou-se as visões de Deus para o menino. Os céus vai se abrir sobre a tua vida. Não é uma profecia, os céus vai se abrir sobre a tua vida. Você verá e viverá visões de Deus. Os céus se manifestará na sua realidade, e a sua realidade não vai ser dentro de um templo, a sua realidade vai ser no seu dia a dia. Não foi no templo, não foi no sacrifício, não foi no culto, foi quando ele chegou na realidade no dia a dia, buscar água e buscar barro. Os céus se manifestou sobre a realidade de Ezequiel, e ele começou a ver as visões de Deus. No capítulo 2, passou-se 5 anos entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Agora ele não tem mais no capítulo 2, 17, ele tem 22 anos. E Deus se manifesta a ele para dizer a ele que Israel está pagando a conta. Do capítulo 2 ao capítulo de número 39, tudo que Deus mostra para ele é destruição de Israel, é a cobrança. Imagina você viver no livro de Ezequiel 39 capítulos de cobrança por um erro que não é teu, e Deus vem trazendo a conta e a somatória nesse período. Quando chega no capítulo 40, passaram-se 22 anos. 22 anos depois, no capítulo 40, Deus vai falar para Ezequiel, ou mostrar para Ezequiel, o templo e a cidade sendo reconstruída. Porque primeiro Deus mostrou para ele que a sentença veio e destruiu. Deus cortou, Deus limpou a sua eira, e agora Deus está dizendo: eu tenho uma promessa para restaurar aquilo que eu mesmo derrubei, aquilo que eu mesmo usei alguém para destruir, porque não estava mais de conformidade. O próprio Deus que abate é o Deus que levanta, o próprio Deus que derruba é o Deus que edifica. Agora ele está dizendo para Ezequiel no capítulo 40, presta atenção, porque eu vou te mostrar. Capítulo 40, verso 1, ele vê um homem vestido de linho branco, com um cordel de medir nas mãos e uma vara. Ele mede a cidade, ele mede o templo, e a Bíblia diz que começa a restauração lá na cidade que ele não vê.
Ele está preso na Babilônia, tendo a visão de Judá sendo reconstruída. Não, a realidade é escravo na Babilônia, mas os olhos já estão vendo Jerusalém sendo levantado. Ele está preso, mas ele está vendo a restauração. Ele está cativo, mas ele já está tendo um vislumbre do que está sendo restaurado. Capítulo 42. Ele tem visões de querubins descendo na cidade, entrando no templo destruído e retirando a glória de Deus, colocando sobre os ombros dos querubins, e ele subindo para o alto monte. E agora começa a restauração. 41, capítulo 42, capítulo 43, capítulo 44, capítulo 45, Deus está levantando, Deus está restaurando. Capítulo 46, ele tem uma visão impressionante. Ele vê os querubins que estavam com a glória no monte, descendo do monte com a glória. Os querubins vêm descendo, os querubins vêm entrando pelo caminho do templo. Os querubins entram dentro do templo e começam a devolver a glória que outrora fora tirada de dentro do templo. Os querubins devolvem a glória dentro do templo, e agora algo sobrenatural vai começar a acontecer no capítulo de número 47. Do 40 ao 46, Deus está derrubando, limpando, aplanando e edificando um novo templo, edificando uma nova história, edificando uma nova casa, edificando uma nova glória. A glória de Deus desceu e voltou para o templo, e agora o Senhor, no capítulo 47, Ezequiel começa a ver o mesmo anjo que mediu a cidade, o anjo que mediu o templo, o mesmo anjo que mediu o altar. Agora ele olha para Ezequiel e diz: vem comigo. E ele começa a medir o caminho e diz para Ezequiel: vem atrás de mim. Ezequiel olha, e a Bíblia diz que debaixo do limiar, limiar é a porta de entrada, nós chamamos de batente ou umbral. Debaixo do umbral da porta do templo, Ezequiel olha e percebe que a terra começa a molhar, e de repente um filetinho de água começa silenciosamente a brotar debaixo do limiar da porta. Ele começa a olhar e aquela água começa a correr. Eu gostaria que você ficasse o máximo que pudesse em silêncio por um minuto e tentasse ouvir o som daquela água brotando debaixo do umbral da porta e correndo pela terra seca. O que é isso, pastor? Representa o quanto Israel estava seco diante da presença de Deus, o quanto Israel estava longe da presença de Deus. E a água começa a fluir, e a Bíblia diz que o anjo, vestido de linho fino com cordel de medir, faz ele dar a volta no templo, e ele começa a ver o templo construído. E a Bíblia diz que quando ele chega na entrada que vai para o Oriente, ele percebe que as águas ganharam força. E essa água começa a correr na direção do Vale de Arabá, ou das Campinas de Arabá. O homem mede 1000 côvados, 500 metros. Olha para Ezequiel e diz: vem, Ezequiel. E Ezequiel começa a entrar. Aquilo que era só um filete de água, aquilo que era só um filete de água agora já está molhando os tornozelos dele.
Eu imagino ele como uma criança brincando dentro da água. Água dentro dos tornozelos, você corre, você tem liberdade. Quando a água está batendo no nosso tornozelo, a gente chuta a água, a gente brinca na água, a gente pula na água, a gente bate o pé que é para ver a água espalhar, para a água subir. Ezequiel já está molhando a planta dos pés na água que vem do templo. Israel sentia, ele chegava até a beira do rio Quebar, pegava água no balde, pegava barro e voltava para a terra seca. Ele não entrava na água. Agora Ezequiel em visão está dentro da água, já não tem mais a cana sobre os ombros, já não tem mais o balde para carregar água e lama, ele já não tem mais o pé preso no tronco, ele agora está livre dentro de uma água que está fluindo do templo que foi restaurado. Ele pisa na água e quando ele percebe o minuto, o anjo para o que ele está fazendo e diz: Ezequiel, vem mais um pouco e mede mais 1000 côvados, ou seja, mais 500 metros, já deu 1 quilômetro de água. Ele entra e a água está batendo no joelho, 1 quilômetro, e a água que era só um filete debaixo da porta do umbral do templo já chega a molhar o joelho e ele já não tem facilidade para correr. Água no tornozelo, você corre na beira da praia, na beira do rio. Água no joelho, você já tem que correr pulando, porque a água te dá dificuldade. O Espírito não quer que você fique no raso, ele quer trazer você mais para dentro, ele quer trazer você mais para fundo, ele quer trazer você mais para perto. Deus não vai estar no raso, Deus vai estar no fundo, aonde tem uma medida segura. Escravo, era escravo, nasceu para ser sacerdote, mas a realidade é de escravo. Nasceu para pegar o culto do povo e oferecer para Deus, mas a realidade é de escravo. Não consegue levar nada do povo para Deus, porque está na mesma condição do povo. Agora está com as águas nos joelhos. Quem sabe para quem viveu uma terra seca a vida toda. Estou falando para pessoas que nunca tiveram nada com facilidade na vida. Estou falando para alguém que para conquistar tudo foi debaixo de luta, de guerra, de peleja. Eu estou nesta manhã ministrando sobre a vida de alguém que sabe o que é pisar em terra seca e desejar um filete de água correndo debaixo da sola dos teus pés. Eu estou dizendo para alguém, estou pregando para alguém que saiu da sua casa nesta manhã, dizendo: Deus, o deserto é tão árido, está tão seco, e Deus está dizendo: eu estou preparando águas para os teus pés, não apenas aos teus pés, mas água para que você entre dentro. Você vai perceber, as águas vêm do templo, mas ela vai fazer com que você esteja totalmente dentro dela. O que vem do templo faz você ficar no meio dela. A Bíblia vai dizer que ele está lá pulando com dificuldade, com água no joelho. O anjo mede mais 1000 côvados, olha para Ezequiel e diz: pode vir. E ele começa a entrar e a água começa a bater na cintura. Água na cintura, irmãos, a gente não faz o que quer. Eu cresci na beira de rio, eu cresci na beira de brejo, eu sei o que é isso. A gente com água no joelho, a gente brincava de pega-pega. A gente com água no joelho, a gente brincava, mas quando a água dava na cintura, era com dificuldade. Há um peso na perna que não deixa a gente ir para onde a gente quer. A água do Espírito não vai deixar você ir para o lado que você quer. Você só vai na direção que ele te levar. A água que saía do templo agora já tinha correnteza, porque ela estava descendo para o vale. Por que estava descendo, pastor? Porque
porque ia curar uma determinada região. A tua dificuldade hoje de andar nessa água é porque a água está curando, mas ela está descendo na direção para alcançar ainda outros lugares com cura. Vai, Ezequiel, e ele vai. Água na cintura. Já não tem liberdade. E quando a água chega na cintura, irmãos, a gente começa a pensar o que é que tem mais para dentro. Eu gosto de ir para a praia. E aí quando eu vou com a minha esposa, ela fica gritando o dia todo. Eu falo para ela, amor, deixa eu ir com as crianças. Porque eu gosto de ir lá onde a água bate aqui, irmão. A água tá batendo no joelho, pastor, e ela já tá fundo, vem para cá, vem. E é gostoso, irmão, quando a gente chega com a água na cintura. A gente não sabe se o próximo passo vai dar pé ou não. Talvez a água está na cintura e a gente está dizendo, ó, deu pé aqui. Mas o próximo passo pode ser que tenha uma profundidade que não vai dar paz. E Ezequiel, quando se sentiu seguro na cintura, ele disse, tá bom. Aí o anjo entra na frente e mede mais 1000 côvados. 2.000 metros de água para dentro. Olha para ele e diz assim, vem, Ezequiel. Quando Ezequiel deu o próximo passo, a Bíblia diz assim, águas que não podiam se atravessar a pé, porque águas tão profundas que só podia passar a nado. Perceba, para ele falar só dava para passar a nado, sabe o que Deus estava dizendo? Você vai nadar, você vai nadar, você vai entrar mais no fundo, você vai entrar mais no fundo. Vem, Ezequiel, vem, Ezequiel. Só que tinha um problema para Ezequiel. Como é que eu posso entrar na água que só passa nado se eu não sei nadar? Para mim encontrar a presença do Espírito Santo não vai ser no raso, eu vou ter que mergulhar mais fundo. E mergulhar exige coragem, você tem que vir correndo e pular. Mas como é que eu vou mergulhar se eu não sei nadar? Como é que eu vou entrar no fundo se toda vez que eu vou na água eu fico no rasinho? Eu prefiro sentar lá onde a água está só molhando meu pé, tá bom. E o anjo está medindo 1000 côvados e dizendo, perceba no capítulo 40, quando chegar na tua casa, o mesmo homem que está com a vara de medir no templo é o mesmo que está dentro da água na frente dele medindo e dizendo, pode vir que a medida é segura, pode vir que se eu cheguei você chega, pode vir, pode, o caminho é esse, segue, pode vir. Se você vir na minha direção, você não vai se perder. Pode vir, pode vir, pode vir. O anjo está indo na frente dizendo, eu estou mostrando o caminho. Pode vir, vai dar certo. Venha que vai dar certo. Venha que eu te ajudo. Venha que você entra um pouco mais. Você vai chegar um pouco mais para dentro. Mede, ele segue, e Ezequiel vai medindo pela própria altura do corpo, a altura que a água está, mas ele chega num determinado lugar, ele tenta encontrar o fundo e não há fundo, e o anjo está dizendo, pode vir, agora é só nado, e a nada é o seguinte, ou você faz força, ou a correnteza te leva, você precisa lá dentro lutar com toda a tua força. A
palavra Ezequiel quer dizer no hebraico: Deus fortalece. Aquele que nasceu para ser sacerdote agora era escravo, mas Deus estava medindo as águas e dizendo: vem que eu te fortaleço, entra na água que eu te fortaleço. Ezequiel, eu te chamei porque eu te fortaleço. O Senhor te chamou nesta manhã para dizer: eu te fortaleço no meio das tuas batalhas. Nasceu para sacerdote, realidade vivida escravo, propósito de Deus profeta. Olha que coisa dela. O que é um sacerdote, pastor? Pega a petição do povo e apresenta diante de Deus, mas a realidade dele é escravo, submetido a trabalhos árduos, igualzinho todo o povo. Mas Deus o fortalece para ser profeta. O que é profeta, pastor? Eu não sei o que o povo está passando, eu sei que eu estou na mesma condição. Eu não estou na casa deles para saber o que eles passam, mas o que eu passo é suficiente para Deus entender que o povo está passando é o que eu estou passando. Eu estou escravo como o povo. Então, se Deus olha para mim, Ezequiel, Deus está entendendo o que o povo está passando. Aí Deus começa a dizer para Ezequiel: eu vou trazer águas para restaurar, eu vou trazer restauração para este povo, eu vou trazer uma oportunidade única para este povo, eu vou trazer restituição para este povo, eu vou trazer um crescimento para este povo. Este povo vai se fortalecer. Dentre tantas profecias que existem no livro de Ezequiel, existem duas de maiores destaque. E as duas de maiores destaque fala de restauração. Capítulo 37, visão dos ossos secos, que Deus pega o que não era mais para tornar um exército grande, poderoso e numeroso na terra. O que já tinha perdido agora vai se levantar, o que estava morto vai reviver, o que havia sido cortado vai florescer, o que havia sido arrancado agora vai ser plantado. No capítulo 47, o que não tinha em Israel agora vai ter. Do capítulo 1 ao capítulo 40, Israel não tem glória. Do capítulo 40 ao 47, Israel tem glória. Do capítulo 1 ao 47, a Bíblia diz que Israel estava desolada. Do capítulo 40 ao 47, agora tem a presença de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo de número 40, a Bíblia vai dizer que não tinha templo, não tinha culto, não tinha adoração, não tinha louvor, e a santidade de Deus não estava presente no meio do povo. Capítulo 40 ao 47, agora tem culto, agora tem louvor, agora tem presença. A santidade de Deus voltou, porque quando Deus traz de volta a sua glória, a sua santidade, quando o culto a Deus é restaurado, aí existe restauração, restituição, aí existe cura, aí existe milagre, aí existe transformação, aí existe milagres de Deus. A cura é espalhada por todas as áreas daquelas vidas. Parei, senão o pastor Nelson nunca mais deixa eu vir aqui. Ele está dentro das águas, nadando. E sabe como é que está o homem? Em pé, com a cana de medir. Ezequiel está tentando bater o pé no fundo, dizendo: não está dando pé. E ele olha para o anjo está em pé com a vara de medir na mão e dizendo: pode vir que é até aqui. O que Ezequiel não consegue fazer, o homem que Deus mandou para fazer está fazendo na frente dele. Aonde acaba o teu limite, começa o trabalhar de Deus, o agir de Deus.
Aonde para você não dá pé, não dá limite, tem o anjo do Senhor na tua frente marcando o teu caminho. Isaías capítulo 45, verso de número 1: eu irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro, tirarei riquezas encobertas, te darei tesouros da escuridade, para que você possa saber que eu sou o Senhor que te chamo pelo teu nome, te dei sobrenome, ainda antes que o sol nasça, eu sou o seu Criador, eu te formei, eu te criei, eu te dei nome, ainda que não me conheças, antes do nascer do sol até o poente, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ele vai na tua frente nesta manhã. Capítulo de número 47, ele está lá no meio. A Bíblia diz que ele tem tempo em cada braçada que ele dá. Ele olha para uma margem, ele olha para outra, e ele começa a perceber que árvores vão crescendo, árvores vão surgindo, está brotando árvores nas duas margens dos rios, e ele está nadando, e ele está olhando que as árvores estão crescendo, as árvores estão florescendo, as árvores estão dando fruto, e ele consegue entender que por onde aquela água vai passando, a água vai curando, a água vai libertando, a água vai purificando, vai limpando. A água do Espírito nesta manhã está limpando, transformando, está fazendo pessoas que já entendeu o mistério e já está pisando dentro da água. Tem gente que já entrou na água nessa manhã. Vou te dar um minuto para molhar teu pé. Vou te dar um minuto para entrar na água. Vou te dar um minuto para entrar. O anjo está medindo e está dizendo: vem, vem. Há um anjo na tua frente dizendo: pode vir, pode vir. Alaio erredecasto e caio faz. De que o inarasore manto e o inerrácia. Do ideana na sou in the fight we cá. É que me doidara manchou e sei. Entra na água. 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 Entra nessa água. Fica no raso não, entra na água. Deixa a água te molhar, a água cura. Deixa a água te morar, deixa a água te molhar, a água cura, a água cura. A água traz cura, traz transformação. A água te restaura por completo. Na beira do tanque em Samaria, em João capítulo 4, a samaritana bebeu dessa água e ela foi curada, largou o cântaro, correu para dentro da cidade e disse: vem ver, eu achei a água que cura, a água que sara, a água que limpa, a água que liberta. Eu encontrei a água da vida. Vem para a água, vem para a água, vem para a água. O templo está levantado, o culto já foi restaurado. Agora entra na água, entra na água. Meu Deus, que presença é essa maravilhosa? Que presença gostosa é essa, Jesus? Que presença tremenda é esta? Que restaura. O Senhor, a Senhora, seja restaurado nesta manhã, seja curado, seja sarado. Esta água sara, a água do Espírito, por onde passar, ela gera cura nesta manhã. Existem pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo nesta manhã. Esta água que está saindo deste templo não vai ficar só aqui.
Não existe pedra, não existe terra, não existe barreira que pare esta água. Esta água, ela vai continuar fluindo. E por aonde as águas deste rio desciam, ela curava tudo por aonde ela passava. Eu não sei aonde estas pessoas, em que cidade, em que bairro, em que condição estão, mas eu profetizo que esta água de Ezequiel 47, que está curando aqui nesta manhã, também está curando quem está em casa, quem está em algum lugar assistindo esta mensagem. A água tem poder para restaurar. Meu Deus. Quando ele chega lá onde está o homem medindo, no limiar, aquele homem olha para ele, ele diz assim: agora vamos voltar. E ele tem que voltar nadando. Chegou tão fundo. Quem sabe se eu chegar lá no fundo eu vou estar cansado, né, pastor? O que eu faço quando eu chegar lá no fundo? Eu vou ter que ficar boiando lá até descansar? Não. Quando você chegar lá no limite que Deus quer para você, aí Deus vai olhar para você e vai dizer: agora vamos voltar, porque agora começa a obra na tua vida. Lá vem ele voltando. Lá vem ele voltando, nadando. 500 metros, 1000 côvados. E de repente, quando ele está nadando, ele sente que o pé dele tocou na terra. A água está batendo na cintura de novo. Ele continua voltando. A água bateu no joelho. Eu imagino ele olhando e dizendo: estava tão bom lá dentro. E o anjo dizendo: você precisa sair da água agora. Você precisa sair. Mas eu estava tão bom lá dentro, estava gostoso. E o anjo está dizendo: volta. A água está batendo no tornozelo. Ele sai para o seco, e quando ele chega no seco, a Bíblia diz que ele olha para uma margem e para outra, e ele vê que há árvores frutíferas que cresceram em todas as direções e extensão. Ele começa a olhar, ele começa a ver que tem pescadores espalhados na margem do rio, estendendo a sua rede e pegando fartura, quantidade de peixes. Entenda, você vai entrar nas águas do Espírito, mas é quando você voltar para fora que você vai ver que as águas foi curada. Aonde não havia peixe vai ter peixe, aonde não havia árvore tem árvore, aonde era árvore seca agora tem frutos, e o fruto dela não cai, não murcha, o fruto permanece. E tem mais, ele está observando a condição. Sabe o que me chama a atenção? Ele escreve algo dizendo assim: e a folha da árvore servia para remédio das nações. Não, você não entendeu. Ele entrou dentro da água, foi até onde o anjo mediu. Mas quando ele volta, ele está vendo um homem vestido de egípcio. Ele vai na margem do rio, pega uma folha daquela árvore e ele come. Aquele homem está doente, ele come e ele é curado. Só que do lado ele vê um assírio pegando outra folha, comendo, e ele é curado. Aí ele olha do outro lado, tem um japonês comendo. Aí ele olha, tem um brasileiro. E a folha da árvore é remédio para todas as nações. Isto é, o Brasil está alcançado por esta profecia. O Japão, a China, a Ásia, todos os países, todas as nações, elas são alcançadas. Ezequiel está na beira do rio, mas ele está vendo coisas que nunca imaginava que poderia ver. Por que ele está vendo, pastor? Porque ele resolveu entrar na água. É quando você entra que você volta vendo coisas que você não poderia ter visto antes. E segundo, para me finalizar, ele viu quantos rios saindo de dentro do templo. Ele viu quantos filetes de água saindo do templo? Só que a Bíblia vai dizer que quando ele olhou, ele disse: os dois ribeiros, os dois rios. Não, pastor, tem alguma coisa errada. Deus não faz nada errado. Deus não faz nada errado.
Tem como colocar novamente para mim aqui o versículo 8 e 9, por gentileza? Só para você me acompanhar. Eu vou parar aqui, irmãos. Ele só viu um saindo. Ele foi acompanhando com o anjo. Saiu um debaixo do limiar. Ele fez a volta no templo. Ele encontrou um. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse é o verso 8, verso 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses, mas não era um? Não era só um? Por que viraram dois? Não era só um? Por que viraram dois? O salmista Davi falou isso também. Uma vez falou-me o Senhor, duas vezes eu a ouvi. Se Deus fala uma, como é que se multiplica? É porque tudo que Deus faz na tua vida será dobrado. No lugar da tua vergonha, terão em dobro. Mas eu só tive uma vergonha, pastor. Mas com Deus é multiplicado, terão em dobro. Saia de posse da tua vitória nesta manhã. Esta água sara, esta água sara, esta água sara. Leve para tua casa a cura que você precisa. Leva para tua vida a cura, para todas as áreas. Porque esta água que sara tudo, ela te dá cura perfeita em todos os lugares por onde passar. Esta água vai passar em todas as áreas da sua vida, seja sentimental, emocional, física, seja ela familiar, seja ela conjugal, seja ela financeira, seja ela psicológica. Todas as áreas da sua vida serão alcançadas nesta manhã por estas águas que já estão sarando neste lugar. Aplauda o Senhor Jesus e glorifique o nome dele para sempre.